Olá, boa noite a todos, tudo bem? Salve, salve, aplausos, senhores! Olha só, tudo bem? Vamos lá, que lindo, teatro cheio, parabéns. Eu queria já abrir, fora do script, daqui a pouco eu leio tudo que tem que ler. Tem luz aí pra você, tá tudo certo? Tem? Vê se tá tudo certo pra ele. Olha só, para pedir um aplauso de todos vocês aos organizadores a quem tornou isso possível. Parabéns. Estava ouvindo bem sem microfone? É o vício, né? É uma delícia falar sem microfone, na verdade. Agora não tem peça sem microfone. Olha lá, então boa noite a todos, bem-vindo ao Diálogos, ciclo de encontros da Congregação Israelita Paulista, que convida o público a refletir sobre temas atuais. Este evento é realizado pelo Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura e pela Congregação Israelita Paulista, a CIP, com patrocínio da CSN, Itaú, Banco Safra, GR, Rossé e Teleperformance. Aplausos, por favor. Patrocinador tem que aplaudir. Agradecemos também o apoio do Hotel Meliá Higienópolis, onde eu imagino que a Cora esteja instalada, e do restaurante Diallo Meliá, a equipe do Teatro UOL e toda a equipe da Congregação Israelita Paulista. Agradecemos a Jorge Luiz Martins e Guilherme Andrade, que estarão conosco nesta noite, ajudando a tornar este evento mais acessível. E hoje, no final do encontro, iremos sortear vouchers do Nathan's Famous, que está logo aqui ao ladinho do teatro. Então, se você não estiver gostando do papo, você pelo menos tem outro motivo para ficar até o final. Vamos lá, a próxima aqui já é o texto, já é a primeira pergunta para os nossos convidados. Eu vou chamar os nossos convidados ao palco para o aplauso, para o carinho de vocês. Primeiro eu vou começar com a Cora. A Cora, bom, eu falo melhor aqui em cima, sobe por ali, Cora, que tem a escada. Cora Ronay, conhecida por ser a louca dos gatos, pioneira na cobertura do jornalismo de tecnologia, atualmente colunista do jornal O Globo e do canal digital O Meio. É isso? É isso mesmo, está certo até agora? A Cora vai subir e daí sim será ovacionada pela plateia. Deixa ela chegar aqui no meio. Que daí ela vê e recebe esse carinho e esse amor. A gente consegue subir esse telão, Ives, senão eu boto a cadeira mais para frente. O que é melhor? Para não ficar desconfortável. Isso, obrigado, gente. Quer deixar assim? Assim tá bom? Tem um negócio do zero aí, é isso? Ah, tá. Bom, senta aí. Maravilha. Obrigado, Cora. Seja bem-vinda. Boa noite. Agora eu vou chamar o Alex Zapiro. Eu fiquei na dúvida do seu sobrenome. Como é que... Shapiro. O Alex Shapiro, obviamente, que é Head do SoftBank, Investimentos em Tecnologia, co-lidera o Fundo de América Latina, que investiu mais de 7... Eles aplaudiram sem eu falar isso que... Deixa eu falar agora. Cara... Ele investiu mais de 7 bilhões em startups na região, o fundo. Malandro, o pessoal com oportunidades, peças para ser patrocinados, por exemplo. Possui mais de 25 anos de experiência na gestão de empresas, líderes em tecnologia em todo o Brasil. O presidente já foi da Amazon Brasil, responsável por iniciar as operações de startups no país, por executar estratégias de expansão de longo prazo para a Amazon. Antes disso, foi presidente da Apple, da Palm Computer no Brasil. No início de sua carreira... malandro, tá bom, né? No início de sua carreira, ocupou uma variedade de cargos de liderança, gerenciou Citibank, Motorola e... Submarino. Isso é só o que está aqui, né? Tem mais um monte de coisa que não está, imagino eu. Avisos para o Dan, chamar a plateia para perguntas quando quiser e a equipe da CIP levará o microfone. Então as regras são essas. As regras são, eu converso com eles, quando vocês quiserem perguntar, a gente vai se coordenando sem se atrapalhar, para o papo ficar mais legal possível, mais íntimo, profundo e bacana, certo? Show! Vamos falar de inteligência artificial. A princípio,
Bom, querem falar alguma coisa antes disso? Querem dar uma boa noite, uma declaração, uma coisinha? O que é inteligência artificial? Começa por aí. Vamos para todo mundo ficar na mesma página. O que é inteligência artificial? A gente não para de ouvir falar sobre isso, a gente não para. A gente percebe a inteligência artificial já depois que ela aconteceu. Ela está presente o tempo inteiro, a toda hora, né? Por exemplo. Então começa com o tio Alex, Cora, quem quiser. Bora lá. Olha, tá funcionando aqui? Vocês estão me escutando? Tá? Bem, a primeira coisa é que é difícil a gente definir a inteligência artificial. Aliás, tá baixo? E agora? Melhor? Muito bom. Primeiro que tem algumas teorias que falam que não deveria ser chamado de inteligência artificial, né, porque são modelos estatísticos. Né? O que significa estatísticos? A gente pega um monte de dados e a gente começa a entender, baseado nos dados, a probabilidade. Então, é uma coisa probabilística. Então, quando você fala inteligência, por exemplo, a inteligência ela pode lidar muito bem com ambiguidade e com nuances. Nem sempre a estatística pode lidar bem com ambiguidades e nuances. Agora, dito isso, primeiro, a inteligência artificial que a gente agora ficou famoso, né? O Dan falou que todo mundo está falando sobre isso. Ela ficou famosa por causa do ChatGPT. Né? Acho que muita gente aqui já usou o ChatGPT. Agora, a realidade é que isso existe, na verdade, desde 1945, né, os modelos estatísticos. Alguns de nós aqui, que talvez, né, como eu, tenham um pouco mais de cabelo branco, lembra que quando surgiu os celulares, acho que a Cora acompanhou muito bem isso, e para você mandar uma mensagem, quando era limitada, né, por um número específico de caracteres, você lembra que tinha que apertar o número 1, 2 ou 3 para a letra A, B ou C, e aí o celular começava a entender que palavra ali que você estava montando. Né? Isso já era um sistema de inteligência artificial. Agora, hoje, a inteligência artificial ela evoluiu por uma coisa que a gente chama de LLM, né? Que são os Large Language Models. E aí é o seguinte, para a gente terminar de uma maneira mais analógica, né, ou de uma analogia, colocar aqui, imagina o seguinte, que você tem uma base de dados, e essa base de dados são pontos. Esses pontos, o que são? São os dados, são os bits. Como é que você conecta, né, um dado ao outro e começa a montar algo que se assemelha com o nosso processo mental, né, como os nossos neurônios processam? Então, esses traços, que são os modelos estatísticos, é como se fossem as sinapses dos nossos neurônios. Os neurônios são os dados. Então, a gente vai falar um pouco, acho que mais hoje sobre isso, mas, a grosso modo, a inteligência artificial ela vem evoluindo de modelos matemáticos, probabilísticos, da década de 40, 50, para hoje, que, na verdade, a gente tem modelos que são os Large Language Models, ou modelos generativos, que é o que a gente vê no ChatGPT, né? Ou seja, você consegue conversar, né, com a máquina. O cara é bom, meu. Eu sabia que ele ia... Fala. Gente, está funcionando aqui? Não. Tem que ligar aqui ou ligar aí na mesa? Ver se... deixa eu ver se liga aqui. Peraí. Você não troca com o meu por enquanto? Não está ligado aqui, não. Não, o pessoal da mesa, se puder algum técnico vai vir me ajudar, aí já arruma o microfone enquanto a Cora fala. Fala, Corinha, que você estava falando. Não, eu só Obrigado, ia dizer que eu sabia que ele ia explicar tudo. Agora a gente pode encerrar e pode ir embora. Você é fascinada por tecnologia, né? Eu tenho vários disclaimers, para falar uma palavra da moda, com a Cora, né? A gente se conheceu por conta de uma mão. Eu queria falar isso porque para mim é muito emocionante encontrá-la. A minha cabeça vai girando a mil, porque quando eu fiz um espetáculo que muita gente aqui viu e assistiu, virou um filme depois, chamado Novas Diretrizes em Tempos de Paz, depois um filme chamado Tempos de Paz, eu tive contato com o trabalho do pai da Cora. Né? E a partir de um livro... Ele fazia o meu pai, a bem dizer da verdade. Né? Muitas pessoas achavam que o meu personagem era inspirado em pessoas e tal, mas a única inspiração possível e real teria sido o pai dela. E a gente se conheceu no Rio de Janeiro e ali teve uma... Foi incrível aquele período, a estreia da peça, a vivência daquilo tudo e de muitos encontros. E ela foi a primeira pessoa em um daqueles encontros, e eu lembro aonde, inclusive, que falou para mim uma coisa assim, falou, Dan, estou fazendo uma coisa diferente, muito interessante, chamada blog. É sério.
E eu achei uma loucura aquele troço. Mas como assim? Não é o blog, as pessoas vão pegar pela internet, vão saber o que você pensa e vamos trocar ideias a partir daí. Né? Acho que eu li hoje no seu currículo, tem em algum lugar, primeira jornalista, uma coisa de blog, queria até que você falasse sobre isso. E aí eu percebi que a Cora tinha esse olhar na frente da tecnologia por sem um preconceito que eu tinha, sem um medo, um receio que eu tinha. Queria que você falasse sobre esse caminho da tecnologia, porque a inteligência artificial, citada desde 45, estava lá no blog, está nesses caminhos todos também. E o que é que você acha de bom e de ruim nesse momento que a gente vive agora em relação especificamente à inteligência artificial? Bom, primeiro, boa noite para todos vocês, né? A gente ainda não tinha cumprimentado, mas... Olha, o blog, isso foi o quê? Em 2001? Né? Uma coisa assim. Eu fui a primeira jornalista a entrar para os blogs, porque até aquele momento o blog era muito recente, mas era uma coisa de adolescentes. E eu fui abrir um blog para ver como é que era, e quando eu olhei para aquilo, eu digo, gente, mas isso aqui é muito bom para ficar só na mão da garotada, né? E aí comecei a fazer um blog. E várias pessoas começaram nesse momento, mas eu era a única jornalista durante um bom período. As pessoas não tinham muita ideia do que era aquilo. As pessoas tinham... os intelectuais, sobretudo, tinham um grande preconceito com a informática. Quando a gente dizia que usava processador de texto, isso ainda nos anos 90, as pessoas olhavam como se a gente estivesse, de alguma maneira, falsificando a escrita da gente, que elas anteviam o ChatGPT no Simples Word, que naquela época não era nem Word, era o Carta Certa. Word Perfect, eu já nem me lembro mais quais eram os processadores de texto que a gente usava. Nota Bene, vocês não fazem ideia, o manual de uso do Nota Bene era um catálogo telefônico. Você lembra do Nota Bene? Um garoto. Olha, foi um período de muitos acontecimentos, muitas coisas. Eu acho que eu tive o privilégio de ser testemunha ocular dessa história, e não só ocular, também de mexer com isso, né? De ter acesso a essa tecnologia toda, enfim. E passam-se os anos e agora a gente chega à inteligência artificial generativa, como o DALL-E, como o Midjourney, esses que fazem desenhos e vídeos, e o ChatGPT. Gente, eu estou nessa área desde aquela época. Eu nunca vi uma coisa explodir tão rápido na área de tecnologia quanto o ChatGPT. Mas realmente não. Nem a internet, nada chegou tão rápido. Porque eu me lembro que eu faço um podcast com o meu colega Pedro Doria. Aliás, estão todos convidados a ouvir nosso podcast, às terças e quintas. E eu me lembro que, em dezembro, ou começo de janeiro, a gente falou nisso pela primeira vez. E, brincando, eu disse, acho que a gente ainda vai falar muito disso ao longo desse ano. Mas, sério, a gente praticamente não tem falado de outra coisa, porque o mundo está inteiramente obcecado com a inteligência artificial. É porque eu acho que, pela primeira vez, a gente consegue ver como ela funciona. Até aqui, ela estava muito nos bastidores. Ela era um segredo de bastidores. Então, você entra no Instagram, você usa um filtro, isso é inteligência artificial, mas está apresentado como filtro, então, tudo bem, é um filtro. Ou você usa a câmera do teu celular e ela fotografa a lua nitidamente, ou ela melhora a foto. Foto de celular é sempre vagamente melhorada, né? Tudo isso tem inteligência artificial, mas não é tão visível o caminho que aquilo toma. Agora, quando você faz uma pergunta direta e obtém uma resposta, isso é muito surpreendente. Eu acho que o que a gente está espantado é com isso, é com a possibilidade real de usar a inteligência artificial e de uma forma que todos nós conseguimos compreender. Basicamente isso. Alex, quando a Cora fala de os intelectuais sempre tiveram medo da inteligência artificial, medo de talvez deixarem de ser donos da inteligência, da formação da nossa memória, do raciocínio.
Isso nunca foi tão real quanto agora. Por exemplo, eu me preparando, lendo coisas para o nosso encontro de hoje, peguei o Harari dizendo que a inteligência artificial vai acabar com a humanidade, por exemplo. Que é um Ele título... é muito alarmista. Então, eu queria que você falasse sobre isso e o que é que você acha. Olha, eu concordo com a Cora. Aliás, os alarmistas são bons também, né? Eles são bons para exagerar e para fazer com que a gente pense um pouco, né? Então, acho que é sempre importante ter os otimistas e os pessimistas. Aliás, é tão interessante, uma coisa que eu sugiro a vocês, eu adoro olhar o passado e ver aqueles que erraram nas suas projeções, né? Acho que é fantástico na história. A gente está num ótimo país para isso. Não vou nem vamos falar de inteligência artificial? Don't get me started. Mas tem um site que, para quem gosta dessa história, chama Pessimistic Archives, que ele conta a história, ele vai mostrando um pouco, né, desde 1800 e pouco, desde que o jornal existe, todas as projeções e todas aquelas que não deram certo. Aliás, a gente não precisa ir nem muito para trás, né? Por exemplo, você pega Malthus, né, no meados 1800, 1850, todo mundo acho que lembra da teoria de Malthus, né, que falava que a população ia crescer de tal maneira que a gente não ia ter alimentos, né? A gente tem uma crise de alimentos no mundo todo. Isso não aconteceu, né? Mas assim, se você pega os jornais da época, era impressionante. Ou então, acho que a Cora acompanhou um pouco isso, né, que sempre teve muito... Alguém aqui lembra no começo do celular? E todos os debates que tinham que o celular causava, né, câncer no cérebro? Ou alguém se lembra, por exemplo, da história? Tinha um camarada lá chamado Paul Allen, que era sócio do Bill Gates, e tem uma cena clássica do Paul Allen pegando um iPhone, jogando o iPhone no chão e falando o seguinte: isso aqui nunca vai ter sucesso, né? Então, assim, eu só tô colando alguns exemplos aqui que acho que é importante a gente sempre olhar os dois lados, mas tomar cuidado para não tirar nenhuma conclusão. Aliás, a tecnologia, tudo que existe na tecnologia, na verdade, tudo que existe na inovação da humanidade, pode ser usado para o bem e para o mal. Tá certo? Ou seja, né, vamos pegar a descoberta, né, da aviação, por exemplo, né? Então a gente tem os aviões que nos locomovem, né? Ou seja, a gente sai de férias, mas também tem aviões de guerra, tá certo? O carro, a gente pode ir de ponto A a ponto B, mas ele também pode causar acidentes. Então eu acho que como tudo na humanidade tem os dois lados. Agora, é importante que a questão da inteligência artificial vai trazer várias questões que vão ser debatidas nos próximos meses e anos, do ponto de vista de legislação, do ponto de vista de governo, do ponto de vista de privacidade. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Acho que a gente está representado por artistas, né? Acho que temos 2 artistas aqui né, no palco. A questão de direitos autorais. Por exemplo, a Cora citou um aplicativo chamado Midjourney, que você pode pegar fotos e transformar essas fotos em uma outra imagem. Não sei se vocês sabem que a lei de direitos autorais nos Estados Unidos diz que você tem direito, um copyright, a algo feito por uma pessoa. Mas, espera um pouquinho, o que acontece quando uma máquina cria uma nova imagem baseada em imagens que já existiam de alguém que as criaram? Quem é dono do direito? O artista que criou as fotos. Vamos imaginar que eu usei 20 fotos para gerar uma nova imagem. E essa nova imagem, eu começo a comercializar a imagem. Eu tenho que remunerar ou não os artistas que tiveram as fotos estudadas pelos modelos de IA? Então tem uma série de perguntas. Aliás, de novo, voltando na história, que acho que é sempre importante a gente olhar, no advento da máquina fotográfica, parte dos debates olha só, fotografia é uma das grandes artes que a gente tem hoje, né? Parte do debate de direitos autorais da época falavam que, como a máquina que tirava foto e não o humano, as fotos não deveriam ter direitos protegidos. E, logicamente, a legislação teve que mudar para que pudesse colocar. Então, eu estou usando só um exemplo aqui, mas é o seguinte: a gente sabe que a inteligência artificial trabalha com imagem, a inteligência artificial trabalha com vídeo. Então, imagina o seguinte: todas as novelas que o Dan fez, imagina que isso está sendo processado e cria-se um novo personagem baseado na voz do Dan e da maneira como ele atuava. Ele tem que receber algo como pagamento em cima disso ou não? Então, ou seja,
quando a gente fala de coisas boas e coisas ruins, não é só se a humanidade vai deixar de existir, mas é como é que a gente equaciona partes da lei que hoje não existem e não regem ainda esse tema. Com a preocupação, nossa, o microfone entrou alto, com a preocupação de que a legislação e o governo sempre correm atrás da tecnologia, ela é mais rápida, né? Então, de alguma maneira, a urgência de legislação ela sempre chega um pouco atrasada, não chega, Alex? Chega atrasado, mas acho que a gente tem um outro ponto que é importante dentro do que a gente está vivendo hoje na humanidade, né? Nós temos uma grande divisão geopolítica do mundo, tá certo? De um lado, né, a China, e podemos até falar que um alinhamento de China, Rússia, Turquia, Irã e alguns outros países, e de outro que a gente conhece como mundo ocidental. E aí o tema é verdade, a legislação ela chega, a Europa geralmente ela é mais avançada do ponto de vista de criar, por exemplo, a própria questão da lei da privacidade. O primeiro lugar que surgiu, né, até o modelo brasileiro chamado LGPD, foi baseado na lei europeia de privacidade. Então a Europa geralmente é um pouco mais dura, né, nessas questões. Agora, você imagina como é que está se passando isso na cabeça do legislador? Ele fala, ok, eu vou talvez colocar leis que façam com que o desenvolvimento de AI nos Estados Unidos, por exemplo, seja mais lento. Mas se essa mesma lei não existir na China, significa que a China vai ter uma grande vantagem competitiva em relação aos Estados Unidos. Então, esse é um tema muito delicado hoje. Houve aquela famosa carta dos intelectuais, intelectuais e pensadores e tal, propondo que se parasse o desenvolvimento da inteligência artificial até a humanidade conseguir pensar sobre o assunto. Faltou combinar com os russos, né? Quer dizer, que coisa patética aquilo. Mas a gente vem falando sobre inteligência artificial desde que essa coisa do ChatGPT apareceu por causa disso, porque ninguém sabe muito bem como lidar com isso. A legislação chega tarde e chega mal, porque, de um modo geral, os legisladores não estão preparados para lidar com tecnologia. No Brasil, definitivamente não. E mesmo nos Estados Unidos. Aliás, o Alex falou da questão das imagens e do quanto por cento que alguma coisa vira uma propriedade ou não. E eu me lembro que, assim que começaram a circular imagens digitais, a IBM se processou a si mesma para criar jurisprudência sobre a percentagem de pixels que poderiam ser modificados numa imagem com vistas a copyright. Quer dizer, até que ponto que o copyright funcionava dentro da modificação possível por imagem digital. Quer dizer, até que ponto que é uma cópia, até que ponto que é uma nova imagem. Eu não sei em que deu esse processo, não sei nem se esse processo chegou a ser concluído, mas eu achei tão interessante, na época, essa ideia da própria empresa se processar, porque era mais fácil lidar com uma jurisprudência já estabelecida do que entrar num mar inteiramente desconhecido. Achei que fazia o maior sentido aquele processo. Eu acho, em relação a esse negócio que a inteligência artificial hoje é uma soma do que nós desenvolvemos até aqui, eu queria só observar que toda a humanidade é uma soma do que a gente já desenvolveu até aqui. A inteligência humana não é uma coisa que nasce de repente com cada um de nós e ignora o que veio antes. Nós todos somos a soma dos nossos antepassados, a soma de todos os saberes que vieram antes e, simultaneamente, ao nosso também. Então, nem isso eu acho tão diferente assim na questão da inteligência artificial. Mas quando eu te falei do Harari, você quer completar alguma coisa? Você falou, você brincou, falou, ele é um cara exagerado. Ele é alarmista, ele é realmente alarmista, eu acho. Não, e eu vi que você queria falar. Quais são, então, os cuidados que você acha que a gente tem que ter com a inteligência artificial? O que é exagerado e o que é cabível? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é a questão de legislação. A gente tem que saber os limites, tem que descobrir como você vai lidar com isso. Quer dizer, até que ponto quais são os pontos éticos, quais são os limites éticos da inteligência artificial. Isso não é fácil de determinar por legislação, e eu nem sei se é possível. Nós vamos perder uma quantidade de empregos
para a inteligência artificial. Esse é um ponto pacífico. Já perdemos, né? Olha, como não sei quantos empregos tradicionais foram varridos pela própria invenção do computador, pela própria proliferação da computação. Porque, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar em jornal, você tinha uma quantidade de gente trabalhando em revisão, na gráfica, diagramas, tudo isso acabou. Quer dizer, essas profissões foram dizimadas no campo da gráfica e em inúmeros outros campos. Assim, né? como foram criados os outros. Também. Exatamente, pois é. Então, nós vamos passar por um período de adaptação que vai ser complicado, porque os períodos de adaptação são sempre meio complicados, porque a gente não sabe com o que está lidando. Eu acho que nós estamos passando por um processo desses nas redes sociais. E a gente tem tido coisas graves acontecendo e crimes e tal. A gente não está sabendo como lidar. A legislação está a reboque o tempo todo. Mas, enfim, eu acho que, em algum momento, isso vai sossegar, porque é uma série de novos empregos também. Eu acho que você, por exemplo, me perguntaram ainda agora se ameaça a minha profissão, o jornalismo. Não ameaça muito, porque eu acho que a inteligência artificial não vai substituir o trabalho de reportagem. Esse vai ter que ser feito por uma pessoa, porque você tem que ver o que está acontecendo, saber as informações, juntar aquelas informações. Mas, em termos de texto, eu acho que o ChatGPT já escreve melhor e com mais correção do que, sei lá, 60%, 70% do que eu leio habitualmente. Então, por outro lado, o ChatGPT alucina desesperadamente. A primeira vez que eu perguntei para ele quem era Cora Ronay, ele me disse que era uma artista brasileira falecida em 1956. Aliás, dois comentários aqui. É importante todo mundo lembrar que o ChatGPT ele não está plugado na internet, ou seja, ele tem informações de um ano para trás, né? E a Cora lembrou bem, a gente usa a palavra hallucination quando ele gera para a gente uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Um dos casos mais famosos, que deve ter já umas 4 ou 5 semanas, foi de um advogado americano. Isso foi capa do New York Times. Um advogado americano foi contratado por um passageiro que estava num voo da Avianca. E esse passageiro teve aquele grande medo, né, quando alguém passa o carrinho correndo, né, de comida no avião, e você sentado lá naquele aperto, numa lata de sardinha, deixa seu joelho para fora, né, e esse passageiro teve o joelho arrebentado, né, infelizmente pela aeromoça da Avianca. Muito bem, o que o advogado esperto fez? Ele foi até o ChatGPT e ele pediu casos similares. E ele trouxe, basicamente, 5 casos similares de companhias aéreas na China, na Austrália. Por quê? Para suportar o caso. Logicamente, quando ele defendeu ao juiz, o juiz foi pesquisar, porque no sistema jurídico americano você tem todas as informações disponíveis. Ele foi pesquisar e não veio nada. Preguiçoso esse cara. Nada, também, totalmente preguiçoso, né? E aí o que acontece? É uma alucinação do modelo. E aí o juiz, inclusive agora, está colocando em probation, né, que está colocando o advogado para que ele não possa nenhuma causa até ser julgado o fato dele ter usado informações falsas. Então, isso volta de novo à questão ética, né? Agora, eu queria só comentar uma coisinha que a Cora falou, da questão, acho que um dos temas mais polêmicos é emprego. Acho que saiu até hoje uma pesquisa num site chamado The Verge. Depois eu sugiro vocês entrarem. Ótimo, aliás, esse site é muito legal. E o The Verge ele fez uma pesquisa, depois se vocês tiverem a chance, é theverge.com. Ele fez uma pesquisa que saiu hoje, falando sobre os medos que as pessoas têm, se elas entendem direito o que é, a diferença entre um e outro, e vale a pena ver, porque os dados são... Né, a gente acha que todo mundo sabe o que é, e a gente começa a ver que tem ainda muito medo. Agora, eu vou trazer uma coisa para vocês que eu me lembro. Eu cheguei a trabalhar 9 anos na Amazon. Quando eu entrei na Amazon, e é até legal porque a Amazon mostrava, né, em que colocação eu estava de número de funcionários. Quando eu entrei na Amazon, a Amazon tinha 105 mil funcionários. Quando eu saí da Amazon, a Amazon tinha 1,8 milhões de funcionários, né, em 9 anos. Quando a Amazon, alguns anos atrás, logo depois que eu entrei, comprou uma empresa chamada Kiva Systems, que é uma empresa de robô.
E o que a empresa, o que esse Kiva faz, né? Nos warehouses da empresa, as prateleiras com os produtos, por exemplo, quando chega um pedido, em vez da pessoa andar, né, e geralmente um warehouse, né, um armazém, ele é muito grande. Às vezes a pessoa anda quilômetros no dia para poder, né, pegar os produtos que estão chegando no pedido, colocar na caixa, empacotar. Então, o que o sistema fazia? Ele era inteligente, inteligência artificial, ele trazia as prateleiras até a pessoa, já para ela separar, pegar os produtos, né? Então, ela já sabia basicamente onde colocar. Naquele momento, saíram notícias que a Amazon ia mandar muita gente embora. Agora, o que acontece? Né? E acho que a Cora trouxe um exemplo do que a gente chama de a realidade aumentada, ou a produtividade aumentada, né? Que o fato de você conseguir ser mais eficiente não significa que você vai mandar pessoas embora. Significa, por exemplo, que a Amazon conseguiu entregar mais rápido. Em vez de entregar em 3, 4 dias, ela colocou um programinha chamado Prime, não é que eu estou fazendo propaganda aqui, mas o Prime garantia que você entregava em 2 dias, depois ele foi para 1 dia, depois ele foi para, em alguns casos, em alguns produtos, em horas. Então, lógico, a empresa podia ter ficado quieta e falar assim, olha, eu quero manter minha margem, né? Eu vou diminuir o número de pessoas e vou colocar mais dinheiro no meu bolso. Falou, não, eu vou reinvestir esse capital para poder melhorar o serviço e cada vez que eu melhoro o serviço, cada vez que eu entrego mais rápido, cada vez que eu tenho o produto que a pessoa está buscando, a chance de conversão da venda ela é muito maior. Né? Então, assim, muitas profissões vão ter o que a gente chama de um aumento da produtividade. Lógico, acho que a gente não pode ser ingênuo aqui e falar que o emprego vai se manter, mas acho que vão ter grandes mudanças na produtividade. E há muitos empregos que, efetivamente, não têm, neste momento, pode ser que na frente tenha, né, como serem ameaçados pela inteligência artificial. Por exemplo, nós sabemos que todos nós vamos viver muito mais. Ou seja, hoje uma criança que nasce, ela já tem uma estimativa de vida acima de 100 anos. Tá certo? Um dos grandes problemas hoje também da humanidade é a questão da taxa de reposição. Então, por exemplo, a taxa de reposição hoje no mundo significa que cada mulher tem que ter 2,1 filhos para que a gente mantenha a população do mundo flat. Alguém tem uma ideia, por exemplo, da taxa de reposição do Brasil? Qual que é? Algum chute? 1,7. Dependendo da região sul, até menor. Ou seja, há uma questão também de vamos ter um desemprego, mas, tirando a África, todos os países do mundo, exceto a África, têm uma taxa decrescente de população. No Japão, a situação é crítica. Séria, crítica mesmo. Eu ri porque o 0,4 deve ser o do Japão, que está voltando. Mas só desculpa pegar o teu gancho, porque você falou de Amazon e eu queria aproveitar a tua experiência para contar para a gente. Eu entendo a inteligência artificial de maneira óbvia. Quando eu vou comprar um livro da Cora e a Amazon, eu compro e a Amazon me recomenda outro semelhante em seguida. Às vezes tem a ver, às vezes não também. Mas na maioria das vezes eles acertam. E a gente fica interessado num livro que a gente não conhecia ou pela promoção que vem ali. Quais são as coisas de inteligência artificial que você viu sendo desenvolvidas na Amazon, por exemplo, que te fascinaram e que mudou o jogo, assim? E as coisas que a gente não vê e que fazem com a gente? Olha, várias. Né? Eu vou citar algumas aqui. Né? Espero que eu possa citá-las. Alexa. Né? Eu não sei se todo mundo já teve a chance de usar o Alexa. Né, que você dá o comando de voz. Eu dei para minha mãe. Ela briga um pouco com a Alexa. É uma polêmica. Tem uma... Mas ela essa Alexa, não entendi. Então, sotaque polonês não dá, né? Não dá. Escuta, Alexa, me ouve. Nós temos que ensinar Yiddish para Alexa. Quem sabe ela vai pegar alguma... Vai, Mia! Né? Roberto Carlos, está ouvindo, Alexa? Tá vendo? Quando a gente lançou a Alexa, nós pegamos 2.000 brasileiros, que a gente chamava de beta test, e esses 2.000 brasileiros foram elegidos para falar em português com a Alexa. E esse é o sistema de inteligência artificial, porque você fala uma vez, ela não entende, você fala outra, e ela vai aprendendo, e depois, mais ou menos de 6 meses, essas 2.000 pessoas falando em português com a Alexa, ela falava perfeito. Aliás, uma das coisas que mais me intrigaram, né, no treino do Alexa foram as palavras em inglês para a gente treinar o Alexa. Por exemplo, Facebook, tá certo? Né? Internet. Né? Então, assim, a gente tem que brasileirar
algumas coisas que a gente fala. Esse é um exemplo. Outro exemplo, por exemplo, sistemas de forecasting. Como é que a gente faz para entregar rápido para os clientes? A Amazon não tem um armazém. Ela tem armazéns espalhados pelos países. Por exemplo, no Peraí, Brasil... desculpa, só porque você está mudando de assunto, eu só queria... Só para ver se todo mundo entendeu. São 2.500 pessoas falando português para uma máquina guardar essas palavras, para armazenar dados, para começar a estabelecer relação-resposta, é isso? Perfeito, é isso 2.500. 2.500 pessoas, por 6 meses. Por 6 meses. Um dos campos de geração de emprego da inteligência artificial tem sido esse, o treinamento da inteligência artificial. Porque ela não nasce sabendo, você tem batalhões de pessoas alimentando dados. Aliás, essa é uma questão trabalhista bem complicada, porque é um trabalho muito repetitivo, muito abstrato, porque, na maior parte das vezes, o que é? Quando a gente pega uma daquelas cápsulas, marque todas as pontes, enfim, há funcionários que ficam repetindo isso. Olha, isso aqui é ponte, isso não é ponte, aqui é um cachorro, aqui é outro cachorro, aqui também tem cachorro, enfim. Tem legiões de pessoas, nesse momento, treinando inteligência artificial. Então, esse é um parênteses que eu queria fazer, que a gente perde muitos empregos, mas, por outro lado, são criados empregos que a gente nem imagina que existam. E empregos que ainda vão ser criados porque a gente não sabe para onde isso vai. Então, a gente não tem ideia para onde a indústria vai correr. Por exemplo, a gente não tem mais acendedores de lampiões na rua. Você imagina que, quando acabaram os lampiões a gás, todos aqueles acendedores de lampiões, aquelas pessoas que saíam pelas ruas acendendo os lampiões, ficaram subitamente desempregadas. E deve ter sido difícil a recolocação no mercado daqueles camaradas, coitados. Mas, por outro lado, você vê tanta gente consertando poste, mexendo com eletricidade nessa altura. Então, o que acontece é que a paisagem humana muda, a paisagem de trabalho muda. Agora, Cora, você sabe qual que vai ser uma das profissões que é quase que impossível a inteligência artificial substituir? Qual? Voltando para a longevidade, cuidadores. Ah, sim. Então, porque eu ia voltar para o que você estava falando, mas você abre um parênteses maravilhoso aqui, que é aonde a inteligência artificial pode substituir o humano. Para mim, isso é insubstituível, não é? E esse eu acho que é um ponto interessante, porque esse medo eu não tenho. Não porque eu seja ator e acho que a maneira que eu faço um texto é completamente diferente da de outras pessoas. Mas porque eu acho que a alma que a gente coloca em algo que a gente faz, quando é possível ter alma naquilo que a gente faz, é insubstituível. Eu estou errado? Quando você fala, por exemplo, você humildemente falava que o ChatGPT pode escrever como você. Eu acho que não. Porque a alma que você coloca, a sua personalidade, ele pode copiar, mas talvez não sempre. Não, então... ele não sabe escrever como eu. Ele sabe escrever como as notícias que a gente encontra, digamos, em 70%, 80% do jornal. Aquela notícia que fala que o prefeito hoje inaugurou não sei o quê, ou que não sei quantas pessoas fugiram da cadeia, ou que tem um buraco. Esse tipo de notícia trivial ele está inteiramente preparado para escrever. Onde ele não consegue fazer é exatamente quando você tem uma diferença de tom no texto, quando você tem um texto pessoal, quando você tem uma característica... É a alma humana ali se manifestando. Um computador tocando violino é diferente de uma pessoa tocando violino. Pode ser que a inteligência artificial fique tão bem treinada que amanhã você diz, escreva como a Cora, e ele consiga. Não sei. Eu não descarto essa possibilidade. Eu também não. Não. Vamos pegar um exemplo do Spotify, né? o Apple Music, o Amazon Music, né? Ou seja, os streamings de música. Ou seja, primeiro é o seguinte, a quantidade de informação que se tem do que você gosta de ouvir, né? Ou seja, e mais ainda, né? Aonde você para. Quantas vezes a gente não está ouvindo uma música e fala assim, essa aqui eu não quero ouvir, você passa, ou essa aqui já me enjoou. Né? Aliás, só um parênteses rápido, por exemplo, Netflix, quando tem um filme meu no Netflix, por exemplo, Tempo de Paz, não sei se as pessoas sabem disso, né? Ele é visto, não sei se sabe que o meu filme está lá, e não sei se o que eu vou dizer, mas isso vale para qualquer filme e qualquer série. O algoritmo vê quanto tempo você ficou naquele capítulo ou naquele filme,
que momento você desistiu, que tom tinha aquela cena quando você desistiu. Ele tem uma leitura completa, inclusive para remunerar o dono do filme. Eu não recebo se você não assistir tantos minutos do filme. Olha, gente, todo Por mundo exemplo. chegando em casa hoje vai para a Netflix. Já não vai vir para mim mais. Já era. Aliás, Daniel Filho já está com tudo. aliás, tem uma dica que na China tem empresas que ficam com robôs clicando no celular para gerar clique. Né? Então a gente vai contratar alguém para ficar só colocando replay no Netflix para você. Você falava antes, e eu te interrompi, quando você contou para a gente da história. Você estava contando da Amazon, só queria que você completasse. Ou seja, tem N maneiras. Aliás, só voltando um pouco no tema, uma das coisas de maior sucesso na Amazon era o Kindle, né, livros digitais, que é bárbaro. Né? Acho que eu lembro, assim, eu construí uma casa no interior. Eu lembro que tinha tem ainda, né, o terreno, uma queda no terreno. Eu falei, o que a gente vai fazer com esse, né, com esse terreno? A gente decidiu fazer tipo uma biblioteca, né? Eu sempre gostei muito de ler. Então, eu chego lá, vejo as estantes, né? Tem um pé direito alto, lotado de livros. Só que vai fazer uns 10, 12 anos que eu não compro um livro. Né? Ou seja, eu ganho os livros, ainda coloco lá quando tem um espacinho. Agora, o Kindle é a mesma história. Ou seja, a gente sabe quando as pessoas deixam de ler um livro, até onde elas leem. Quanto vale isso para a empresa que publica o livro? Quanto vale isso para o autor? Porque é o seguinte, aliás, o mercado de livros mudou muito. Antigamente, os livros eram vendidos em consignação. Então, o próprio autor do livro ele nem sabia, ele não tinha informação se o livro dele estava mesmo sendo vendido, e quando tinha, a informação às vezes chegava meses depois. Né? Hoje é real time. Né? Hoje, inclusive, no próprio Kindle, alguns autores que têm um segmento chamado autopublicação, ele pode publicar o livro, ele ou ela podem publicar o livro, e efetivamente definir o preço de venda, que não precisa mais de um intermediário definindo, e ganhar até 70% de royalties contra 20%. Né? Então, esse é um outro exemplo de inteligência artificial. Um outro que eu gosto muito, que eu gostei muito, Dan, é na questão de... uma das grandes ciências do varejo é o que a gente chama do forecast, ou seja, entender o que os clientes vão comprar amanhã, o que os clientes vão comprar depois da manhã. Porque se a gente não sabe disso, a nossa primeira ação, o que é? Vamos trazer um monte de produto para o nosso armazém. Quando você coloca produto no teu estoque, isso significa o quê? Fluxo de caixa. Você tá alocando capital parado, ao invés de deixar esse dinheiro rendendo. Mas como você tem essa leitura? Conta Bem, é o seguinte, você começa a entender não quando as pessoas estão comprando, mas quando as pessoas clicam num produto e têm um interesse. Porque quando elas clicam, eu consigo entender o seguinte, por que ela não fechou a venda? Foi uma questão de preço em relação ao competidor? Ou o produto não estava em estoque? Ou o prazo de entrega era muito longo? Então, você começa a ter informações real-time, não quando você fez a compra, mas muitas vezes quando você deixou de fazer a compra. E você começa a alimentar um sistema que começa a ficar inteligente o suficiente para entender qual que é a probabilidade de consumo daquela pessoa naquele bairro, naquela cidade, naquele país. Então, há muito de inteligência artificial, e aí o que você faz? Você consegue ser muito mais, otimizar muito mais a tua produtividade e repassar isso para o cliente final. Olha, nós temos uma pergunta se manifestando ali. Levantou a mão, então vamos abrir um pouquinho para as perguntas e depois a gente volta. Depois eu vou para você também. Oi, obrigado. Eu trabalho com informática e uso ChatGPT todo dia e acho super interessante, acho bem bacana e funciona muito bem para a minha área, né? Mas eu faço parte desses que são completamente contra o termo inteligência nessa tecnologia, porque a inteligência para mim é a nossa capacidade de resolver problemas. E para resolver problemas, a gente tem que estar consciente dos problemas, sendo que a inteligência artificial não tem nenhuma consciência. Inclusive, eu acho isso importante de sublinhar, porque na cabeça das pessoas, às vezes, as pessoas têm diferentes níveis de conhecimento e, às vezes, as pessoas acham que existe uma consciência atrás disso e, na verdade, não tem nenhuma. Né? Então, não há consciência do problema, então, para mim, não há real inteligência. Né? Além disso, eu acho que também é interessante, a Cora disse uma coisa sobre a construção do saber durante a história, onde a gente construiu uma soma de saberes, né, na história, mas essa soma de saberes
ela se passa por contradição. É um debate contraditório, ou seja, apareceu na história um Planck, que depois veio um Einstein, e, por cima disso, teve outras conclusões e criticou. Depois veio Niels Bohr, que teve outro debate e conclusões, sendo que o que a gente chama de inteligência artificial não tem nenhuma contradição. E é importante de saber que, de um ponto de vista de um algoritmo de inteligência artificial, dizer que a Terra é quadrada ou plana tem exatamente o mesmo peso que dizer que ela é redonda. Não há nenhum discernimento entre a verdade e a mentira nessas duas frases. Ou seja, a verdade, do ponto de vista de um algoritmo de inteligência artificial, ela é puramente estatística. Qual é o teu nome? E Davi. Davi, emenda na pergunta, por favor. Então eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês do fato de que, por esses algoritmos que não funcionam como funciona a inteligência humana, que é por contradição, eles funcionam por normalização do que é dito. Será que nós não vamos chegar numa sociedade onde o saber vai se autorrealizar? Inclusive, esse é um dos problemas que nós temos hoje, porque nós não sabemos qual é o conteúdo que é gerado por inteligência artificial e o conteúdo que não é gerado por inteligência artificial. Entendeu a pergunta, Alex? Não. Então, peraí, Davi. A minha questão é a seguinte... Traduz para mim rapidinho a pergunta, senão eu tenho que abrir para todo mundo. Então, a pergunta é a seguinte: eu gostaria que vocês falassem, se vocês veem, não sei se é o caso, sobre o perigo da inteligência artificial, e será que nós não vamos, no futuro, criar uma sociedade de zumbis, vamos dizer assim, reféns da inteligência artificial, como se a gente terceirizasse o nosso conhecimento, o nosso saber para a máquina. Por aí, Davi? É isso? Ajudei? Eu vou Ficou tentar. Fácil agora. Olha, eu acho que a gente está com mais medo da inteligência artificial do que a gente deveria ter, porque a gente conhece pouco. Sim, a gente usa todo dia, mas a gente ainda não tem ideia do que ela é, até onde ela pode ir. Mesmo nós que usamos cotidianamente, não conhecemos a real extensão do que ela é e de onde ela pode chegar. Eu não tenho muito medo de coisas que destroem a humanidade, porque a humanidade vem sendo destruída, entre aspas, desde que a humanidade começou, e olha a quantidade de gente que tem no mundo. Quer dizer, eu sempre acho que a gente tem que ter um pé atrás diante de novas tecnologias, porque a gente tem uma legislação fraca que não acompanha bem. Então, sob esse aspecto, a gente tem que estar atento. Mas, por outro lado, eu não sou tão alarmista quanto o Harari é, e também não acho que a inteligência artificial seja uma coisa completa em si mesma, porque, para você ter uma checagem direta das coisas, você ainda precisa dos humanos. Para você ter a ideia de novos usos, você precisa dos humanos. E os humanos têm ideias que ainda não apareceram na inteligência artificial. Quando aparecerem, nós vamos discutir aquilo, mas acho que ainda é difícil, eu acho, a gente chegar lá. Não te assusta o fato do ChatGPT falar que você faleceu em 60 e tantos? Não, realmente não. Você sabe que eu fiquei me sentindo meio abalada psicologicamente. Mas aí eu olhei para o ChatGPT e digo, chat. Mas não sabe qual é o problema? O problema do ChatGPT, sério, é que ele mente com muita convicção. Então, a questão que o Alex falou, depois que ele começou a contar, eu me lembrei que eu conheci esse caso do advogado, é que ele te dá com toda a segurança 5 casos diferentes em 5 companhias aéreas. E, se você confiar nisso, você está frito, porque você tem que desconfiar de absolutamente cada palavra que ele está dizendo. Dito isso, é uma ferramenta muito útil. Por exemplo, você pega uma sentença de um juiz. Eu sou péssima de linguagem legal, eu não entendo
a maior parte do que eu leio, do que os advogados escrevem, do que os juízes escrevem. Jogo no ChatGPT, digo, resume. E ele me resume. E eu quero mais resumido ainda. No outro dia, eu peguei uma petição de um advogado que tinha 3 ou 4 páginas. E eu fui pedindo para ele resumir cada vez mais. No fim, a questão é a seguinte: a fábrica não precisa pagar INPI. Pronto. Era só isso que eu queria dizer. Né? E eu acho que tem um ponto aqui. Primeiro, eu concordo em gênero, número e grau com a Cora. A segunda coisa que é o seguinte: qualquer conclusão que a gente tire hoje, a única certeza que eu tenho é que ela está errada. Tá certo? É isso. Ela é precipitada. Ela é precipitada. Você quer um exemplo disso? Vou voltar de novo para nós que estamos aqui desde o início da internet. A gente hoje, logicamente, conhece Google. Todos nós, né, vivemos, usamos Google, talvez muito mais até do que ChatGPT, né, até pela questão dos anos. Agora, se alguém voltar atrás, o primeiro sistema de indexação de sucesso se chamava Alta Vista. Tá certo? Aliás, como funciona? E era um sistema assim, todo mundo falou: isso aqui vai salvar o mundo, isso aqui é um milagre. Primeira coisa, você achava as empresas por ordem alfabética. Aliás, essa é uma das razões que o Jeff Bezos, fundador da Amazon, colocou. Ele queria uma empresa que começasse com A, porque ele queria que aparecesse, né, na primeira lista, né, essa era a ideia. Agora, a empresa deixou de existir, né, porque veio, né, 2 camaradas de Stanford, russos, e que falaram: espera um pouquinho, tem uma maneira muito diferente de a gente fazer isso. Aliás, a minha hipótese é que a empresa que vai ter mais sucesso no uso do nosso dia a dia de inteligência artificial, de novo, ela já existe desde 1950. A gente está fazendo toda essa discussão porque, pela primeira vez, como a Cora disse, chegou a nós, né, mortais, ou seja, a gente consegue entender, consegue ver, consegue imaginar, né, consegue sonhar o que é possível. Eu acho que Google, na minha concepção, vai ser, ou seja, ninguém fala muito de BART, que é o que Mas o Google faz. Ainda não está no Brasil. Não está no né? Brasil ainda, né? Você tem que usar como é que chama? Uma VPN. Conta, né, para as pessoas o que é, por favor. O Google está desenvolvendo também uma solução equivalente a ChatGPT, tá certo? Aí, se você tiver uma VPN, que é aquele sisteminha que emula como se você estivesse fora do Brasil, você consegue navegar com ele. Qual que é a grande vantagem do Google? É que ele tem muito mais dados do que a OpenAI, que é a empresa que faz ChatGPT. Muito. Ele tem o dado atual, de hoje. Aliás, pouca gente fala, mas eu acho que uma das grandes sacadas de dados que ele vai puxar é do YouTube. Tá certo? A quantidade de vídeos, de filmes, né? Eu não sei quem já usou o YouTube, né? Às vezes a gente não tem paciência de ver tudo, então a gente consegue ver trechinhos que falam: olha, do minuto tal, a pessoa vai falar disso. Do minuto tal, sei lá, alguém que gosta de carro, né, vai falar sobre o motor. Do minuto tal ao minuto tal vai falar sobre o porta-mala e assim por diante. Isso se chama indexação. Ou seja, quando você está vendo um vídeo, por trás desse vídeo existem informações que alguém vai lá e coloca. Ou, muitas vezes, quem já está assistindo o vídeo e tem a tradução simultânea, né? Você vai lá no menu e fala assim: quer assistir o vídeo em alemão? Ontem eu estava assistindo um vídeo em alemão. E não importa. Ou seja, você coloca lá e ele está traduzindo, né, ao mesmo... Como é que é? Legendado. Obrigado. Não é a tradução, é a legenda. Então, ou seja, imagina a quantidade de dados que o Google tem, né, para conseguir, de uma maneira talvez muito diferente do que a gente está vendo hoje em ChatGPT. Eu só estou usando esse exemplo para dizer que nós estamos tão no começo, né, que é muito difícil a gente pode fazer o exercício de futurismo aqui, mas assim como quando lançou o iPhone, ninguém imaginou que a gente ia deixar de comprar carro para usar Uber, que a gente ia namorar, né, conhecer pessoas, né, via Tinder, via todos os aplicativos, que a gente ia fazer todas as nossas compras. Volta para o começo dos anos 2000, quem ia imaginar que a gente ia chegar até aqui hoje? Então, eu acho que é muito difícil a gente tirar qualquer conclusão, estamos muito no começo de tudo isso. Mas estamos num momento de maior velocidade de mudança. Sim, né? sem dúvida. Eu queria abrir para outra pergunta da plateia, por favor. Deixa eu só comentar uma coisa. Essa mudança do celular, a gente tende a achar que quem mudou tudo foi o iPhone, mas eu quero fazer uma referência à Nokia. Porque o iPhone impressionou muito as pessoas que não usavam Nokia.
Porque o que os telefones da Nokia faziam era absolutamente impressionante. E eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um dos CEOs da Nokia, chamado... era o Olli-Pekka Kalasvuo, finlandês. Quando apareceu o primeiro aparelho deles com uma câmera integrada, era o 7650. E aquilo me pareceu uma coisa engraçadinha, mas sem muita utilidade, né? Eu perguntei, mas essa história da câmera, você acha que isso vai funcionar mesmo? Porque os exemplos que foram dados na demonstração do produto eram você estar numa loja e ter uma dúvida se precisava comprar isso ou aquilo e mandar essa informação para casa com aquela fotinha e tal, enfim. Ele me disse, olha, eu acho isso tão fundamental, diz ele, que daqui a 5 anos ninguém mais vai fazer nenhum celular sem câmera no mundo. É claro, isso justifica por que ele era o presidente da Nokia e eu não era, né? Porque... Mas era isso, quer dizer, então as coisas acontecem, mas a gente não faz ideia de onde elas vão. Então você vê, a Nokia tinha esse primeiro aparelho com a câmera integrada. Quando é que a gente ia pensar que um celular ia deslanchar todo um movimento cívico feito Black Lives Matter? Porque se você não tivesse uma pessoa filmando ali com o celular, você não tinha aquela imagem. Aliás, Cora, acho que você, né, deve lembrar que, quando o iPhone foi lançado, ele não tinha uma loja de aplicativos, ele só tinha os aplicativos do iPhone. Né, e a segunda revolução veio dos aplicativos. Pergunta, por favor. Eu sou Charles Tawil. Eu estou vendo vocês, craques, num problema praticamente que está na nossa frente. Mas é nosso cérebro que criou esta situação. O cérebro humano. Este cérebro, eu gostaria que vocês dessem uma mensagem de otimismo para ele, porque ele está ainda para resolver a quilômetros, milhões de quilômetros e de anos, futuros problemas que nós nem enxergamos ainda. Então, eu sou muito otimista e creio da imortalidade, da possibilidade do nosso cérebro manter a humanidade por muito tempo. Nós somos otimistas também. Obrigado pela sua visão. Eu acho que o otimismo é extremamente importante. E, como acho que a Cora comentou um pouco antes, as coisas podem ser usadas para o mal, mas o ser humano, no final, vence. Tá certo? Nós estamos aqui por causa disso. Se a gente voltar para os tempos bárbaros, talvez a gente não estaria aqui se o ser humano não vencesse. Então, eu acho que esse otimismo ele é muito bem-vindo. Eu acho que ele é importante. Logicamente, a gente vai ver muitos desafios pela frente em relação, por exemplo, acho que o grande tema aqui é a legislação. E esse é um tema que ele pode ser perigoso, né, para quem acompanha um pouco as notícias. Né, o grande debate que se teve no Brasil da questão da mídia. E, aliás, acho que esse é um ponto. A gente tem que tomar cuidado em quem acreditar. Tá certo? Porque é o seguinte, neste jogo tem muito poder. E geralmente quem tem poder vai tentar vender o seu peixe. O meu é o melhor, o meu não faz mal, né? o meu vai resolver os problemas da humanidade. Então, assim, eu acho que o senhor está colocando um ponto que é muito importante, o judgment, né? A nossa capacidade de discernir e de decidir o que é certo, o que é errado, continua prevalecendo. Tem uma coisa que ele coloca também, só queria aproveitar o gancho, daí eu vou contigo, Cora, depois você, Alex, que é a tese de que nós estamos ficando mais burros com a tecnologia. De que o nosso cérebro não estaria caminhando para se tornar cada vez mais preparado para o que virá. E sim o contrário, porque a gente estaria terceirizando nossa memória para o Google, a gente estaria terceirizando partes do nosso pensamento, ele estaria ficando menos treinado e mais preguiçoso. Isso cabe, concordam? Sim, não? Olha, Dan, eu acho que isso é uma queixa que vem desde a Grécia Antiga. Porque, naquela época, as pessoas decoravam. É Sócrates e Platão, né? Exatamente, os seus poemas, as suas peças. Quem não sabe essa história, perdão, Sócrates, teria um diálogo entre Sócrates e Platão que ele fala assim, eu sou contra os livros, Sócrates falava, porque você vai terceirizar a sua memória para os livros.
A escrita era mal vista, porque era uma espécie de bengala para aquele cérebro poderoso que tinha que decorar todos aqueles versos, um atrás do outro, e as pessoas achavam que, se você deixasse de exercitar o cérebro dessa maneira, você ia se deteriorar. Depois veio a máquina de calcular, né? Aliás, depois vieram várias coisas, mas, entre elas, a máquina de calcular. E eu me lembro ainda da discussão que havia nas escolas se era para usar máquina de calcular ou não, porque a cabeça da gente ia ficar atrofiada, porque nós não íamos mais conseguir fazer uma conta. Gente, a gente nunca imaginou que uma criança de 5 ou 6 anos saberia usar um telefone celular. Então, ela, eventualmente, não sabe fazer uma conta, mas ela sabe como ligar um celular, ela sabe encontrar uma coisa no Google. Então, você substitui um conhecimento por outro, um conhecimento que, eventualmente, deixa de ser útil para alguma coisa e adquire um outro, você vai substituindo. Eu não acho que o ser humano vai se atrofiar por causa de deixar de fazer contas ou de depender do Google, ou, nesse momento até, deixar de escrever à mão. Porque isso é uma coisa que as pessoas veem, as pessoas não sabem mais escrever à mão. Se duvidar, eu mesma já não sei. Aliás, Cora, só para um dos grandes temas de ChatGPT aqui é a questão das provas, né, nas escolas, né? Somente nas universidades americanas, o que eles estão agora adotando é provas orais ou provas escritas à mão. Na Austrália, né? Você tem que escrever à mão. Né? Mas acho que tem um outro tema aqui, que eu acho que, se a gente olhar... Desculpa, eu perdi a tua pergunta. Fugiu. Qual que era a tua pergunta? Não, a minha pergunta já não importa. Você já ia num caminho. Vai na sua, esquece de mim, cara. Perdi o caminho. Não, não, lembrei. O que eu coloquei foi da terceirização do cérebro para áreas. Tá bom. Então, memória. Lembrei. Bom, já. Tá vendo? Eu não estou usando o chefe. Tá vendo? Acho que eu devo ser um exemplo disso, né? Tá vendo? Tu já está ficando meio. Tudo isso é uma hipótese, mas assim, eu vou dar uma hipótese empírica, o que os americanos chamam de anecdote, né? Ou seja, por observação. Eu tenho uma filha de 12 anos, tá certo? Quando eu comparo a capacidade dela de pensar, de desafiar, de trazer informações, eu às vezes fico assustado, porque eu falo assim, puxa, eu acho que eu com 16, 17 anos não tinha essa capacidade. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro exemplo, eu não vejo minha filha ler livros. Isso me chateia muito. Me chateia mesmo. Ou seja, é uma grande briga, né? Fala assim, olha, você lê, vamos não sei o quê. E eu lembro o seguinte, quando ela é menor, o meu passatempo era, antes dela dormir, eu abria um livro e lia para ela, né? 10, 15 minutos. Né? Era um momento de pai e filha. Eu vejo a maneira como ela escreve, porque, para mim, a relação da escrita ela está diretamente ligada, né, à relação da leitura. A maneira como ela escreve em português, né, ela faz textos, eu fico assustado. Eu falo assim, da onde que vem isso? Né? E vem isso do TikTok, vem do Instagram, vem do que ela troca com as amigas. Esse ponto número 1. Ponto número 2. Um dia desses a gente estava fazendo uma viagem com amigas dela, no carro, e elas sabiam decor todas as músicas da minha época, década de 80 e 90. Queen, Titãs, Capital Inicial, o que você imaginar, sabe? Eu falei assim, mas elas não sabiam quem canta. Pior que sabe. Minha filha sabe as músicas, mas não sabe quem canta. Então, ou seja, eu acho que esse é um exemplo que a gente vê uma capacidade cognitiva, né? Lógico, a pergunta que a gente faz é: essas crianças estão maduras o suficiente para assimilar tanta informação? Né? Qual que é a plasticidade do cérebro? E aparentemente estão. Né? Ou seja, eu vejo pelo exemplo, de novo, ele é empírico, né? Não dá para a gente generalizar, mas assim, e eu trabalho com muitos jovens. Né? Eu lembro que, alguns anos na Amazon, eu estava mais ou menos assim, a gente tinha a cada trimestre a gente fazia uma reunião num cinema, né, do lado do escritório, para falar um pouco dos resultados. Né? E uma dessas reuniões eu pedi para o pessoal levantar a mão quem lia jornal. Né? E aí... logicamente, comecei a primeira pergunta, quem lê jornal físico. Né? E, aliás, eu tive até um papo com uma pessoa do Estadão semana passada, eu leio o Estadão, e me dei conta que eu sou... Ele, que trabalha no Estadão, falou, não, mas eu não leio o jornal físico. Eu falei, como não? Eu leio. Né? Quer dizer, eu dou aquela folhada de manhã e depois eu vou me aprofundar no jornal digital. E ninguém levantou a mão.
né? Mas, ao mesmo tempo, no dia a dia com a garotada, eu vi a capacidade de informação que eles tinham. Por quê? Porque eles são informados, né, por N maneiras, né, não mais só pelo jornal. Lógico que aí vem a questão da inteligência artificial, que acho que esse debate entre o bom e o ruim, eu acho que um dos grandes usos que eu tenho conversado com algumas pessoas que já estão desenvolvendo sistemas com o uso da inteligência artificial é para identificar fake news. Ou seja, como é que você identifica? Porque como é que eu identifico fake news? Eu olho a fonte, tá certo? Se a fonte é das 10 grandes mídias que geralmente eu acompanho, eu acredito. Se a fonte é de... Né, e a gente acaba vendo muita coisa pelo WhatsApp, né? Os grupos do WhatsApp acontecem isso. As pessoas dividem a notícia e aí, geralmente, se essa pessoa inteligente está dividindo, eu vou acreditar. Então, assim, eu acho que tem grandes coisas, né? Voltando um pouco o quão bom e quão ruim é, de você usar essa tecnologia de uma maneira muito rápida para identificar é mentira ou é verdade. Né? Ou seja, isso pode ajudar muito a humanidade. Eu acho que uma coisa da educação... Desculpa, Dan, Imagina, eu estou meio que te atropelando. Não, ao contrário. Mas eu acho que a gente, por exemplo, a gente estava aqui preocupado que a gente não vai saber raciocinar por causa da inteligência artificial, ou não ensinam mais as crianças a fazer caligrafia na escola, ou a multiplicar, ou a somar. Mas uma coisa que deveria ser ensinada, e que provavelmente começa a ser, é como encontrar a informação exata. Quer dizer, a educação não é só a lei que está para trás, não, hein? A gente pensando bem, a educação também. A educação tinha que estar mudando de acordo com as ferramentas que nós estamos usando. E está mudando de uma forma muito, muito lenta. Eu tenho mais uma pergunta de plateia, mas eu queria só rapidamente, porque eu acho que esse assunto é interessante, só um segundo, que é a exclusão. Eu só queria rapidamente falar disso também. A exclusão social pelo país que a gente vive e a exclusão, às vezes, das pessoas mais velhas também. Há assuntos, a questão de tecnologia, a questão de se sentirem excluídas, correndo atrás. Eu não consigo mexer no banco, eu não consigo... Às vezes, a pessoa quer sentir... A gente tem a ideia de que a tecnologia e a inteligência artificial está incluindo a todos e as distorções que a gente tem, seja com idade ou seja pela questão social, principalmente no Brasil. Esse é um grande tema, né? Eu tenho uma teoria que eu digo o seguinte: o talento ele está distribuído de uma maneira basicamente bem distribuída, né? Similar no mundo todo. Né? Inteligência, talento é distribuído. Você vai encontrar estatisticamente, né, o mesmo talento no Brasil, na China, nos Estados Unidos, no Japão, mas não oportunidade. Então, quando você não tem oportunidade, você não consegue trazer o talento à tona. Então, primeiro, eu acho que sim, nós vamos ficar atrás, né, como país, como cérebros. Aliás, grande parte dos cérebros vão embora do país, PhDs, né, e etc. Acho que esse é um grande tema. Eu acho que a segunda questão que a gente tem aqui é que é difícil, né? Eu tenho uma teoria da diversidade que é o seguinte, e é uma coisa que eu usava muito nas empresas que eu trabalhava. A diversidade é o seguinte: você tem que ter pessoas trabalhando na empresa que, de certa forma, refletem o que o nosso país é. Tá certo? Ou seja, se você só colocar homem branco trabalhando, por exemplo, na Amazon, como é que eu vou entender o desejo de consumo da mulher? Como é que eu vou entender? Ou seja, não adianta só trazer os Faria Limers, porque se você colocar só, né, as pessoas que estão no Leblon ou na Faria Lima, como é que nós vamos entender como vender para o Brasil? Como é que nós vamos entender? Acho que essa para mim, é a grande questão. Então, acho que tem que ter uma preocupação muito grande das empresas que estão na ponta da tecnologia. Também, por exemplo, a Amazon tinha uma coisa... Eu, até como consumidor, né, a gente vai ficando mais velho, a primeira coisa que a gente começa é não enxergar. Tá certo? Ou seja, o braço... Infelizmente, o braço tem um limite, né, até onde ele pode chegar. E aí eu pensava, pera um pouquinho, por que nunca ninguém inventou na Amazon, né, alguma coisa que você apertava um botão e a letra ficava maior? Né? Porque provavelmente, né, como tinha muitos jovens e poucas pessoas da minha idade, tinha um problema de diversidade. Ou seja, se você não pensar como aquela pessoa que está indo e vivendo o problema, é muito difícil você resolver o problema. Então, eu acho que, assim, não estou dando a solução, eu estou só trazendo o problema, que é como a gente colocar pessoas que vivem o que a gente vive dentro dessas empresas para pensar nos problemas que a gente vive. Eu acho que essa é a parte da solução. Pergunta da plateia. Só para voltar um pouco ao ponto que
vocês começaram nos últimos minutos sobre educação, e pegando o teu exemplo, Alex, da conversa com a tua filha, a gente não vive um mundo que os educadores e as instituições de educação estão atrasados em relação a essa nova geração que já nasce com o dedo no celular? E como é que a gente vai evoluir o processo de educação para que a gente acompanhe essa revolução na velocidade necessária? Nossa, dá para a gente ficar 5 horas aqui, né? Certamente. Mas acho que a gente tem primeiro um problema de alguém chamado MEC, tá certo? Ou seja, o MEC ele é feito com um currículo visando um objetivo chamado vestibular, tá certo? Então, ou seja, não vou entrar aqui no certo e errado, mas eu acho que a gente tem uma questão de como é montado o currículo aqui. Segundo, se você olhar o modelo de educação, talvez nos últimos 1000 anos, é um modelo de alguém que detém a informação, tá certo? E passa aos alunos. O problema é que inverteu hoje. Os alunos chegam na classe de aula, muitas vezes sabendo muito mais do que o professor. Né? Muito mais. Então, e aí tem o terceiro ponto, que eu acho que esse vai ser uma das grandes revoluções de AI, na minha opinião. Né? E eu acho que tem muito a ver com a educação. Hoje, poucas pessoas no mundo são codificadores. Ou seja, para você criar software, para você criar aplicativos, para você criar um modelo de AI, você precisa de alguém que entende de linguagem de software, que a gente chama de codificadores. Uma das grandes revoluções que estão se falando hoje, não está pronto ainda, mas estão se falando, hoje já tem soluções chamadas Copilot, onde, se eu sou um programador, eu já coloco parte do meu código e ele consegue, de uma maneira eficiente, já entender o que eu estou codificando e já completar, ou fazer teste de qualidade. Vai se chegar um momento que talvez todos nós que nunca codificamos, eu nunca codifiquei, vão poder chegar para uma máquina e falar o comando. Tá certo? E quando você falar o comando, aquela máquina vai gerar um código. E, efetivamente, você vai poder construir, imagina nós mortais, construindo um software. Da mesma maneira que, há 20 anos atrás, alguém que fazia a linguagem de HTML, que era a linguagem de internet, era algo para poucos. Hoje, você pode contratar uma empresa, tem uma empresa israelense chamada Wix, que constrói um site para você em 3 minutos. Olha, Então, o ChatGPT faz isso, hein? faz também, né? Você diz para o ChatGPT que eu vi uma demonstração disso, fiquei muito chocada. Você quer um site com essas e aquelas características, com esse e aquele box para clicar e tal, ele faz, funcionando. Então, acho que, olha só, eu acho que o grande desafio da educação vai ser o seguinte: ensinar a lógica. Ensinar, a gente falou aqui o que é certo e o que é errado. Acho que o modelo de educação que a gente tem vai mudar muito. Aliás, esse é um grande debate nas faculdades americanas, por exemplo, o MBA, né, o famoso Master of Business Administration. As pessoas estão deixando de ir porque o que ensina lá todo mundo já sabe. Né? Lógico, a primeira passagem foi o quê? Vamos fazer curso online. Mas o curso online não adianta, porque o conteúdo continua sendo o mesmo. Então, eu acho que a gente vai ver mudanças nos próximos 10, 15 anos que vão ter que acontecer, porque é o famoso mercado consumidor, nós vamos exigir isso. Né? E, logicamente, temos o governo, que tem ainda uma questão, né, acho que a Cora colocou bem, o governo sempre chega mais lento nessas soluções. Eu sei que era a última, mas tem uma senhora que está... Eu não estou vendo mesmo, mas... Tá bom, então faz assim, ó, faz a pergunta aqui, faz para lá, porque eu queria uma mulher, eu também perguntando, e daí a gente completa e fecha por aqui. Bom, Oi? Vai chegar aí. Ele pergunta aqui, a gente não responde, vai direto para você e eles juntam as duas numa resposta. Tá justo assim? Obrigado. E depois a gente vai ter que acelerar o término por causa do horário do teatro. Bom, para mim, uma coisa que não pode ser reproduzida pela inteligência artificial é a criação artística. Por exemplo, eu sou artista plástico e a minha criação é única, mesmo com a computação gráfica, e a minha criação é genuína. Então, eu não imagino um robozinho fazendo a minha criação. Da mesma forma, o Dan ele interpreta os personagens dele de modo peculiar, que não é reproduzido nem por outros artistas, e não imagino um robô também, ou um boneco, fazendo a interpretação artística que ele faz dos personagens. Então, eu tenho essa colocação e quero pôr em debate. Ótimo. E daí agora a gente vai para o conforme combinado. Qual é o teu nome?
para a Tatiane lá. Passa lá, Simone, por favor. Já tem uma outra mão lá. Você quer emendar também a sua. Então já emenda a sua na da Tatiane. Prometido, e acaba aí as emendas, senão nós estamos lascados. Opa. Ah, tá bom. Boa noite, aqui é a Tatiane Fala, Spear. Tati. A minha pergunta é: você acredita que o ChatGPT pode ser obsoleto se o Google integrar toda essa tecnologia mediante a tantos conteúdos que ele já tem integrado dentro de sua plataforma ao longo de todos esses anos? Não responde. Já emenda com a de trás e daí você responde tudo e a última. Cadê aquela senhora ali? Isso. Vai lá. Boa noite. Agora aqui como mãe, emendando aí você como pai, e aproveitando a sua experiência, avó também. O que você acha que um jovem na fase de escolher sua carreira deve, nesse mundo atual, aí, pensar que ele possa investir, enfim, estudar mais, ou algo que possa ser muito importante e diferencial, além da tecnologia que você já falou? Né? Ser ator, né? Finalmente eu vou vencer. Meu pai é minha vingança, meu pai. Perdão, vamos lá, junta as três para mim, por gentileza. Obrigado pela participação. Eu acho que uma coisa em que vale a pena investir em termos de educação é criação de conteúdo de qualquer espécie, porque a gente está na época do streaming, todo mundo consome conteúdo, mas imaginem que para esse consumo de conteúdo você precisa de muito conteúdo sendo criado e desenvolvido, seja arte, teatro, texto, enfim, eu vejo muito futuro nisso, ou por outra, não vejo uma ausência de futuro total nisso. Tecnologia. Agora, a gente não sabe o conjunto de saberes que uma pessoa tem que pode tornar ela útil hoje. Isso é muito fluido. A gente está num momento do mundo em que tudo vai tão rápido que a gente mesmo não sabe o que dizer. Então, de repente, tem um menino que está estudando robótica aqui, um pouco de poesia ali, sei lá, alguma outra coisa ali, e isso vai dar uma cabeça ótima que vai resolver vários problemas. E tem um outro que vai fazer um curso de alguma coisa que a gente nem imagina que pode ser útil e vai funcionar do mesmo jeito. Ou alguém que até sai da escola e vai estudar sozinho e descobrir sozinho pelo YouTube ou pelo TikTok ou qualquer coisa assim. Eu quero contar uma coisa para vocês que não tem necessariamente a ver com essas perguntas, mas que é uma coisa que eu tenho observado e que tem me feito muito bem. E eu quero transmitir isso para vocês, porque você me falou que a tua filha não lê e tal. A gente enfrenta isso com os netos o tempo todo, né? Eu tenho 5 netos, nem todos são grandes leitores, 2 são. Mas o que eu estou reparando muito é o seguinte, é que o Kindle, a gente achava que o Kindle ia acabar com os livros, que o Kindle ia ameaçar muito os livros. Olha, vocês vão para o TikTok, a quantidade de meninos e meninas que estão falando sobre livros e a quantidade de livros bonitos que estão sendo impressos, porque são livros instagramáveis. Então, o que aconteceu, é verdade, as editoras perceberam isso, que a garotada está fissurada em livros, mas que sejam muito bonitos. O que diferencia hoje um bom livro é uma capa dura, um corte pintado, um fitilho. Eles ficam horas fazendo TikToks e videozinhos e Instagrams com livros. Eu acho isso uma das coisas mais lindas que eu já vi. Eu tenho uma visão, eu tenho um ângulo que é o seguinte, né, nessa questão, que é importante, né, o que a gente escolher, que um jovem hoje deve escolher de profissão. E meu ângulo é, nesse momento eu não mudaria nada. Porque a gente não sabe como vai ser amanhã. A única coisa que eu tenho convicção é que esse jovem tem que escolher algo que ele realmente goste, que ele tenha talento, que ele tenha aptidão. Por que eu estou dizendo isso? Lógico, né? Ou seja, pode ter profissões que são mais claras, que falam assim, espera um pouquinho, eu não vou por aqui, porque talvez mais no curto prazo essa profissão vai deixar de existir. Mas eu acho que se a gente fizer com alma e com amor,
o que vai acontecer? A única certeza que a gente tem que ter é que não existe mais uma profissão para sempre. Tá certo? Então, acho que a grande preocupação é saber, desde o momento que você entra na faculdade, que aquilo vai te servir para algo temporariamente. Tá certo? Eu acho que... Essa é uma grande mudança. Eu vou dar o meu exemplo. Ou seja, eu, há 3 anos atrás, eu resolvi mudar de profissão. Mudei. E mudei muito pela questão de assim, eu preciso fazer algo que me tire da minha zona de conforto, que eu seja a pessoa que entre numa sala e seja a que menos sei, que eu tenha que estudar. Ou seja, eu saí do mundo de tecnologia dos últimos... Até estou um pouco no mundo de tecnologia, mas fui para o mundo de investimento. E, realmente, eu era pessoa, entrava na sala, um garoto de 20, 22 anos, sabia muito mais do que eu. E eu tinha que ficar quieto, aprender, talvez fazer perguntas tolas. Então, eu acho que assim, o mais importante para o jovem hoje é ele ter a consciência que gastar 4, 5 anos na faculdade é só um pontinho de como vai ser a formação acadêmica e não acadêmica dele no resto da vida. Rapidinho, eu tenho que chamar uma pessoa para o sorteio, mas só para, acho que para aproveitar a presença de vocês maravilhosa. Cora, quais são as coisas legais que estão acontecendo que você acha bacana de compartilhar para todo mundo procurar aqui? Você falou do site, a gente falou do site, livro, um filme, um site legal das pessoas conhecerem, verem, que você acha interessante, assim, que você acha bom, assim. Olha, Uma dica, sabe assim? De leitura, de visão. De leitura? Eu li um livro maravilhoso por esses... Eu estou numa fase de escritoras japonesas, hein? Eu estou apaixonada pelas escritoras japonesas. Há um coletivo de mulheres escrevendo no Japão de uma forma avassaladora. Recomendo muito para vocês. Tem um livro chamado Peitos e Ovos, por exemplo. É um título provocador. A capa do livro é igualmente provocadora, da Mieko Kawakami, se não me engano. Olha, os nomes japoneses eu já não garanto que eu sei, né? Mas o Querida Combine, da Murata, como é que é o primeiro nome dela? Olha, que vexame, né? Mas, olha, Querida Combine é um título. Peitos e Ovos é outro. Tsugumi, um terceiro. São livros maravilhosos. Eu sempre li autores japoneses, mas nunca liguei eles como um coletivo. E as mulheres têm uma coisa muito peculiar, porque ser mulher no Japão é tão difícil, aquela sociedade é tão rigidamente estruturada, que elas têm uma visão muito peculiar do mundo. É uma leitura muito, muito interessante. Então, eu recomendo as escritoras japonesas como um todo. Aliás, para quem tiver a oportunidade de ir para o Japão, que é uma coisa... Isso nem falar. Eu fui lá quando meu time foi campeão do mundo. Aliás, depois acho me que é dá o as último dicas. brasileiro a ser campeão, mas é uma bobagem. Fala, palmeirense, qual é a tua dica? Olha, eu tô lendo um livro chamado Age Not Stage, que é basicamente um livro sobre longevidade, um assunto que me interessa muito, até um pouco do que a gente está falando aqui. Mas eu fiz uma colinha de... Acho que mais interessante do que livro, como a gente está falando de inteligência artificial, talvez algumas ferramentas... Depois eu posso dividir com o pessoal, mas eu vou falar um pouco de alguns temas, né, que acho que é legal. Por exemplo, a gente já falou de ChatGPT, a gente tem o Midjourney, que a Cora falou, que acho que é fantástico vocês entrarem para ver um pouco da experiência sobre fotos, vídeo, arte, geração de arte. O DALL-E também, né? Como? DALL-E. Também, DALL-E, é a mesma coisa, mas o DALL-E acho que a qualidade não é tão boa. Né? Se você for fazer desenhos, é mais interessante até. Porque eu pedi para fazer um prédio como se fosse um abacate. Eu sabia que esse momento ia chegar, que eles dois iam ficar falando e a gente não ia ter ideia do que eles estão conversando. Um outro legal que é o seguinte, tem um chamado SoundDraw, que gera música usando inteligência artificial. Então, para quem gosta de música, SoundDraw, D-R-A-W. Um outro que ele gera, você já faz um vídeo rapidinho para gerar TikTok, chama Flickr, F-L-I-K-I. Acho muito legal. Um que gera slides. Para quem gosta de fazer apresentação, imagina você fala assim, dá um comando, faça uma apresentação com uma montanha por trás e use esses 3 bullets. E pum, ele já vai e faz o slide para você. Esse daqui chama Slides AI. Né? E, por último, um para editar vídeos que chama Pictory, P-I-C-T-O-R-I.
Então, assim, já tem vários desses surgindo, conforme a gente está falando, mas acho que são legais para a gente brincar um pouco e ver o que a inteligência artificial pode nos ajudar no dia a dia. Olha, eu me lembrei do nome da autora de Querida Combine. É a Sayaka Murata. E a autora de Tsugumi é a Banana Yoshimoto. Então, essas autoras são fenomenais. Eu sei que isso não tem nada a ver com o papo aqui, Não, mas tem mas sim. como você me pediu assim uma coisa... Eu acho isso, tem sim, que tudo. tem- eu acho que esses livros não têm erro, gente. A Simone me falou que esses nomes todos, tanto das dicas quanto dos livros, vão estar no... Tá bom. No site da CIP e no Instagram. Antes de eu dizer esse número, que vai ser a última coisa sorteada, eu queria realmente agradecer a presença de todos aqui e celebrar a inteligência. É um barato, é renovador, é uma delícia encontrar gente inteligente como vocês. E, Cora, para mim, uma delícia te encontrar de novo. Parabéns à CIP, parabéns a vocês. Viva! 410 é o nosso último número. Parabéns pelo encontro e até a próxima. Valeu!